Prezados irmãos, e a paz do Senhor Jesus continue no seu, no meu, no nosso coração. Continuamos estudando a palavra do Senhor nosso Deus com o roteiro da Escola Bíblica Dominical em mãos. Estamos estudando neste trimestre sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo Jesus. Chegamos então nesta nossa sequência ao estudo número 8, cujo tema é Sendo Verdadeiros. O texto áureo da nossa lição traz: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano, capítulo 32 do livro de Salmos e o verso 2. Esta maldade pode ser entendida como iniquidade, como as coisas ruins ou comportamentos inadequados em relação a um verdadeiro filho de Deus. Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações não por compromisso ou compaixão com os bons, para com os bons, ou ainda por bons motivos, mas apenas e tão somente fazem isto para ter a aprovação, a glória, o aplauso dos homens, dos seus semelhantes. Verdadeiramente aqueles que o que fazem apenas para aparecer, para mostrar a sua atitude diante dos homens e ser louvado por eles. Então essa atitude é condenada por Jesus em Mateus capítulo 6, por exemplo, versículos 1 a 4, que é a base escriturística para o estudo desta lição que temos em mãos para esta semana. Lá, por exemplo, em Mateus capítulo 6, verso 1 diz: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Este glorificado aqui significa elogiados, aplaudidos pelos homens. Em verdade vos digo, continua o texto, que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E esta versão diz publicamente. Amém. Glória a Deus. Aqui está a forma correta, então, dada por Jesus no Sermão do Monte, dentro das virtudes recomendadas para os cidadãos do reino dos céus, para praticar as boas obras, que aqui foi traduzido como esmola. Em outras versões, esse texto foi vertido para o português como justiça. Na atualizada de Almeida diz: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvisto por eles, pela multidão ou pelas pessoas, e então ser louvada e aplaudida, como já dissemos. Fomos então criados por Deus, meus amados, o Deus da verdade. Fomos salvos pela verdade, afinal de contas está escrito em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta libertação vem primeiramente no sentido espiritual, que é a salvação que todo ser humano precisa, e só acontecerá verdadeiramente esta salvação através do conhecimento da verdade. A verdade revelada nas Escrituras. Então a própria palavra de Deus é a verdade que liberta. O Senhor Jesus orando na chamada oração sacerdotal, em João capítulo 17, no verso 17, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, mesmo depois de salvo em Cristo pela verdade, é a própria verdade que, aplicada no dia a dia em nossa vida, extraído da palavra de Deus, o conhecimento verdadeiro, vai nos santificando progressivamente até sermos conforme a imagem do próprio Cristo, ou seja, o padrão que nós temos a seguir e a perseguir e tentar naturalmente a cada dia ser melhor é o próprio Senhor Jesus. E é a verdade que vai nos fazendo cada dia crescer espiritualmente. Esta verdade revelada nas Escrituras. O Deus da verdade nos salvou pela verdade, a palavra nos mantém porque ela é a verdade. Então o crente precisa também ter nos seus relacionamentos horizontais compromissos com esta verdade. Uma vez que aceitamos a Cristo como Salvador, nós precisamos
ter este compromisso, sim, aleluia, de viver esta verdade, de propagar esta verdade, de pensar de forma verdadeira, de falar de maneira autêntica e não falsificada e não hipocritamente ou dissimuladamente ou mascaradamente, o que é terrível ainda. Meus amados, então, quando a Bíblia, nesta versão, fala de esmola, na verdade, a melhor tradução seria realmente justiça. O próprio judaísmo antigo enfatizava em vários momentos a prática das 3 virtudes religiosas, como se chama hoje em dia: a esmola, a oração e o jejum. Oração e jejum nós estudaremos numa lição próxima, mas hoje vamos apenas falar dessa questão séria, que é a realidade, a transparência na qual deve viver todo filho de Deus. Afinal de contas, servimos, como eu disse, e está escrito em vários lugares. Um deles é Salmo 31, verso 7. O nosso Deus é o Deus da verdade. Ele não apenas tem o ensino da verdade, ele não apenas falou a verdade, ele é em essência a verdade. Então tudo que ele fala é verdadeiro. Diferente do inimigo, por exemplo, retratado, desmascarado no Evangelho de João 8,44, quando o Senhor Jesus diz que ele é, o inimigo no caso, é mentiroso e o pai da mentira. O nosso Deus, ao contrário, é a verdade que liberta, é a própria essência da verdade. Então, no Salmo 31, verso 5, nós lemos o seguinte: nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Este é o Deus que nós servimos, é o Deus da verdade. Para contrastar naturalmente com as muitas divindades pagãs, falsas, criações meramente da mente humana distorcida e degenerada por conta do pecado. Nosso Deus é a verdade, Ele tem a palavra da verdade e quer que os seus filhos andem na verdade. O apóstolo João, escrevendo lá na segunda carta também, a segunda epístola de João, ele fala a respeito, a partir do verso 9 e 10, que se alegrava em ver os seus filhos na fé andando na verdade. Então, quando andamos na verdade, é porque andamos seguindo os passos de Cristo Jesus, que foi verdadeiro e autêntico em tudo que fez, em tudo que foi, falou e realizou. Aleluia. Não houve nenhum princípio, nenhuma sombra de qualquer falsidade em Cristo Jesus. Nós encontramos essencialmente a verdade nas suas palavras, nos seus atos, nas suas atitudes. Tudo que ele fez representou e retratou e publicou e deixou escrito e patente para toda a humanidade que ele veio verdadeiramente para salvar o pecador das suas mentiras, das mentiras do diabo, de Satanás, e trazê-lo para a verdade. É por isso que ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós todos sabemos que vivemos em um mundo realmente de muitos embustes, muitos enganos, muitas falsidades, hipocrisias e tanto mais. E isso não é novo, na verdade vem desde sempre, desde o Éden. E a humanidade evoluiu e sofisticou a forma de mentir e de propagar tais mentiras, as mais diversas, tanto as mentiras comerciais, políticas e também as mentiras religiosas. Mas Deus, aleluia, que é o Deus da verdade, quer os seus filhos que vivam, quer que os seus filhos vivam esta verdade realmente. Fomos livres, aleluia, da mentira, da hipocrisia, da falsidade, para vivermos autenticamente o Evangelho de Cristo Jesus, dando um verdadeiro testemunho também a respeito do nosso Deus e Pai. A Bíblia Sagrada inteira adverte contra a falsidade, pois Deus, como eu disse, é verdadeiro e quer adoradores verdadeiros. É o que ele disse também em João 4, quando conversava com a samaritana, quando ela trouxe a questão da adoração geograficamente localizada, dizendo: nossos pais adoram neste monte, vocês judeus dizem que é em Jerusalém, afinal, qual e onde está a verdade sobre a adoração? Aí o Senhor Jesus disse: vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Aleluia! Então não importa onde, o que importa mesmo é a atitude interior do coração.
Aleluia. Nós sabemos que desde o início, quando Abel e Caim, por exemplo, trouxeram sacrifícios a Deus, havia verdade no coração de Abel, então o sacrifício foi aceito. Havia falsidade, algum interesse espúrio no coração do maligno Caim, porque a Bíblia no Novo Testamento vai identificá-lo como maligno. Consequentemente, ele e o seu sacrifício não foi aceito. O Deus verdadeiro não aceita a mentira e não aceita uma adoração falsificada, fabricada simplesmente pela mentalidade humana. É importante pautarmos a nossa vida por aquilo que a palavra de Deus nos diz e nos informa. Então, esta é a essência da lição desta semana, sendo verdadeiro. Verdadeiro em quê? A Bíblia vai dizer nas epístolas, por exemplo, que a verdade qualifica muitas das nossas virtudes. Exemplo, Paulo fala em Romanos 12:9 o seguinte: o amor seja não fingido, ou seja, verdadeiro. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Portanto, o amor deve ser qualificado pela verdade. Amor verdadeiro, autêntico. E quando lemos aqui sobre praticar a justiça, ou dar esmola, ou auxiliar, ou ajudar aos menos favorecidos e aos necessitados, esta atitude deve revelar a verdade que está no coração. Amor verdadeiro, não amor interesseiro, que espera receber em troca, e isto é um ensino de outros textos também das Sagradas Escrituras, fazendo de coração verdadeiramente como se fosse para o próprio Deus, como também ensina o Senhor Jesus. Ainda nas epístolas nós lemos das palavras de Paulo a Timóteo o seguinte: a fé da mesma forma então deve ser não fingida, não falsificada, não mística. E isso existe por demais em nossos dias. Quando a fé evangélica pura, bíblica e simples e singela foi misturada com muitos misticismos trazidos de paganismo para dentro do cristianismo há muito tempo. Infelizmente anda bem sofisticado esta realidade. Mas Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro. Novamente, o amor que parte, que sai, que brota, que gera-se, que nasce, né? Que vem de um coração que é puro e também de uma boa consciência. Coração cede das emoções, cede do eu, efetivamente, o eu espiritual, aquilo que nos define como ser humano que somos, mas de uma consciência inteiramente limpa. Aquelas pessoas que vivem uma vida transparente. E aí o final da frase do versículo diz: e de uma fé não fingida. Fé não fingida, fé não mística, não misturada, fé autêntica, fé gerada pela palavra de Deus. Esta é a fé verdadeira, fé que realmente nos conduz em vitória, como também vai dizer o apóstolo João: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que tipo de fé ajuda-nos ou leva-nos em vitória contra o mundo, ou contra o demônio, ou contra o diabo, ou contra a carne? É exatamente a fé verdadeira, não a fé mista, ou misturada, ou mascarada. Jamais este tipo de fé libertará qualquer pessoa. Mas você e eu já fomos alcançados pela verdade, continuamos caminhando pela fé, andando na verdade. Ainda a Bíblia fala da sabedoria e qualifica essa sabedoria que o crente deve ter como uma sabedoria verdadeira. Deve ser não fingida, sabedoria. É o que lemos em Tiago, por exemplo, capítulo 3, verso 17, que diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa sabedoria qualificada com vários desses adjetivos, e o último deles da lista é sem hipocrisia, que quer dizer falsidade. Então, vivemos o verdadeiro amor, praticamos pela fé,
verdadeira também, esse amor verdadeiro, e vivemos em vida de sabedoria. E o que é sabedoria? Sabedoria nada mais é do que a prática do conhecimento que a gente adquire da palavra de Deus, da palavra verdadeira, a palavra do nosso Pai Celestial. Então, sabedoria não fingida, não hipócrita, mas sabedoria verdadeira, aquela gerada pela palavra de Deus. Aleluia. Que Deus nos dê a sua graça, então, meus prezados, e que o que fizermos em termos de justiça, neste mesmo livro, no capítulo 5 de Mateus, em verso 20, o Senhor Jesus disse que se a nossa justiça, como crentes, como cidadãos do céu, não for maior, ou mais alta, ou mais pura, ou mais sincera, ou mais verdadeira do que a dos escribas e fariseus, ou dos gentios, ou das pessoas não crentes, ou dos seculares, nós ainda corremos o risco de ficar fora do reino de Deus. Literalmente o texto diz, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, não for além, em muito, aliás, dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Esta é a condição que o Senhor Jesus já estabeleceu dentro do Sermão do Monte. Todo verdadeiro crente precisa viver a verdadeira justiça. E quando se diz em Mateus 6,1, guardai-vos de fazer a vossa justiça, de praticar a vossa justiça, ou boas obras, ou esmolas, ou outras variantes desta realidade, façam isso diante de Deus e não diante dos homens, simplesmente para ser aplaudido por eles e elogiado por eles, porque sendo assim, vocês recebem já o galardão aqui na terra e não sobra nada para receber no céu. É importante que vivamos esta realidade, então, meus queridos irmãos em Cristo. E você que estuda comigo e conosco a revista da Escola Dominical, você vai encontrar a seguinte divisão para esta lição. Primeiro, o ato de dar esmolas e a hipocrisia, como já dissemos, ela precisa partir do coração. Se vou fazer alguma coisa em prol de alguém, da igreja, da obra de Deus, ou auxiliar alguém menos favorecido, que seja de coração verdadeiramente. De coração. E não para decoração, você entendeu, né? Faça isso realmente, como diz lá no Salmo 15 também. O verdadeiro cidadão do céu é aquele que fala verazmente segundo o seu coração, mas pratica aquilo que fala e realmente fala aquilo que pratica. Ele é autêntico, ele é verdadeiro. E com isso ele glorifica a Deus. Aqui temos uma definição de hipocrisia que na língua grega significa o que na língua portuguesa também significa, tá? Hipócrita, alguém que se interpreta num papel de um artista mesmo, uma personagem ou numa obra teatral. Ele está apenas representando um papel, não é a realidade aquilo, é algo fictício, é uma máscara. Este é o sentido verdadeiro da palavra hipócrita, tanto do original grego do Novo Testamento, quanto também na nossa língua portuguesa. E a condenação de Jesus aqui não está proibindo ninguém de dar esmola, ao contrário, está incentivando, mas que isto seja feito para glória de Deus, para glória de Deus. Temos no Novo Testamento, lá em Atos, capítulo 10, um exemplo de um soldado, de um centurião, um oficial romano, que dava esmolas também, que praticava esta realidade muito ligada à religião judaica e todas as religiões, de prática de caridade, etc. E ele fazia esse homem diante de Deus, tanto é que Deus o honrou enviando o apóstolo Pedro para pregar-lhe o evangelho por conta de que este homem vivia uma vida piedosa diante de Deus. Deus sabe honrar todas as pessoas que fazem algo bom em benefício da humanidade também. Deus é justo, Deus é bom, o tempo todo, como virou chavão dizer hoje, né? O tempo todo ele é bom, Deus é bom o tempo todo, realmente. Isso é bíblico também. Tá? Sempre fará. E até mesmo nas suas punições ele estará sendo justo, com certeza, como nós sempre temos dito. Bom, a justiça pessoal. Se na outra lição nós estudamos que o crente não deve revidar e não praticar a vingança pessoal ou a justiça própria, aqui cada um de nós precisamos praticar atos justos. Somos recomendados a fazer isto, mas não para receber o galardão aqui na terra. Esperar sim a retribuição, no bom sentido, claro, do nosso Deus. Lá no tribunal de Cristo, um dia,
todo crente, toda obra boa que se fez para Deus e para a igreja será recompensada. É o que o autor da carta aos Hebreus também vai nos dizer nos seus escritos. Deus não é injusto para ficar esquecido da obra da caridade que vocês praticaram para com Deus, servindo a igreja, porque é dessa forma que a gente serve a Deus aqui na terra, servindo aos santos, ajudando as pessoas necessitadas. Então, dar esmolas não é pecado, não é errado, é recomendado, mas desde que seja de coração. As expressões que nós temos aqui, no sentido figurado, é: quando fizer isto, disse Jesus, que não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda, ou vice-versa, tá certo? Quando der esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Ou seja, faça em secreto diante de Deus. É isto o sentido figurado aqui. E quando se fala de trombeta, no verso 2, quando, pois, der esmola, não faça tocar trombeta diante de ti. Esta expressão tem sido discutida por teólogos, alguns acham que era literal, que os homens, que as pessoas ricas de então, os hipócritas, na verdade, quando contribuíam e davam uma grande oferta, faziam literalmente tocar trombeta, anunciando, como aquelas empresas, por exemplo, que fecham um grande negócio, e eu já presenciei isso em algumas lojas comerciais. Fechou-se um grande negócio, toca-se um sino bem alto na loja toda para escandalizar, ou anunciando que realmente foi fechado um bom negócio, que alguém saiu no lucro, alguém ganhou alguma coisa. Então, aqueles hipócritas entendem alguns que literalmente mandavam tocar trombeta para dizer: fulano de tal deu uma grande contribuição. Ou mesmo tocavam trombeta para despertar a curiosidade dos necessitados, enfim. Mas, na verdade, é um provérbio, é uma expressão hiperbólica, hipotética, ilustrativa, para dizer que quem vai fazer algo de coração não precisa alardear, não precisa tocar trombeta jamais, tá certo? Faz de coração, Deus que te vê em secreto, diz o verso 4, te recompensará no tempo certo e de forma pública. Faça em secreto para ser recompensado publicamente, diz esta versão. Glória a Deus. Um segundo tópico para este assunto é auxiliando o próximo sem nenhum alarde, é o que acabamos de dizer. Não precisa termos uma motivação mundana, interesseira. Não devemos, aliás, ter esse tipo de motivação, como temos dito, tá? A prática da generosidade para com alguém é bíblica. E desde o Antigo Testamento você vai encontrar vários versículos incentivando o povo que tem melhores condições para ajudar os necessitados. Mas não jamais fazer propaganda, marketing pessoal a respeito disso. Apenas ajudar e esperar de Deus a recompensa no tempo certo, da forma certa. Deus vai honrar aqueles que o fizerem. Glória a Deus. Os que buscam essa recompensa aqui e agora, disse Jesus, já receberam o galardão e, repito, não sobrou nada para receber no céu. É importante receber lá na glória a recompensa dada pelo próprio Deus, que é plenamente justo. Aleluia. A maneira correta, então, de ofertar, de contribuir, de fazer alguma coisa para a obra de Deus, seja ela contribuindo ou então realizando a obra do Senhor, pregando, ensinando, cantando, louvando, etc., é exatamente fazer diretamente para Deus. Este é o princípio, tá, meus amados? Para que sejamos depois galardoados no momento certo que Deus já estabeleceu. O tópico 3 vai falar de Deus contemplando o bem que nós realizamos, para concluir o que nós dissemos agora. Realmente Deus está contemplando, Ele tudo vê. É o ensino da Bíblia Sagrada em toda ela. Salmo 139, Gênesis 16, Mateus capítulo 10, verso 30, também Hebreus 4, 13, que é um precioso versículo, e outros tantos textos nos falam de um Deus que tudo vê, que acompanha passo a passo as nossas atitudes, muito mais, meus amados, em relação ao coração, às motivações interiores. O famoso texto, por exemplo, lá de 1 Samuel, capítulo 16, nos informa que realmente o Samuel, ao
ao ter sido mandado a ungir o rei, estava impressionado com a presença, a figura, o porte de alguns dos filhos de Davi, mas Deus disse, não atente para a aparência, porque o homem vê o que está patente aos seus olhos, o exterior, mas Deus sonda o coração. Então ele vê as nossas atitudes, nossas motivações interiores ao dar, ao fazer alguma coisa para Deus. E isto redundará em galardão na eternidade. Esperemos com paciência, então, no nosso Deus, no tempo certo, Ele nos retribuirá, o Deus que recompensa. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, está escrito também esta realidade. Devemos acreditar, ter fé no Deus que existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus. Deus em Cristo nos abençoe, a mim, a você, a igreja do Senhor, para que vivamos esta realidade, sendo verdadeiros em tudo, no que pensamos, no que falamos, no que agimos, no que fazemos, no que realizamos, qualquer que seja a obra a que temos condições de fazer. Afinal, a Bíblia diz, tudo que tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, seja verdadeiro, seja autêntico e jamais fingido, hipócrita ou mascarado. Por meio da obra que Jesus Cristo realizou, Ele nos facilitou, nos tornou capaz, pela obra e presença do Espírito Santo em nosso coração, para realizar essa realidade. Por meio de Jesus, ficamos cientes de que Ele deseja que andemos na verdade, sejamos honestos e que a nossa justiça ultrapasse a justiça dos escribas e fariseus. Que assim seja, continuemos andando na verdade. Afinal, fomos salvos pela verdade, temos o Espírito da verdade e servimos ao Deus da verdade. Vamos continuar sendo verdadeiros, autênticos para a glória do Deus verdadeiro. Amém.